a proposta hoje é a gente conversar a respeito deste tema intrigante do Evangelho, né? Ele é um trecho muito curtinho de Fénelon, que intitula a mensagem de tormento voluntário. A gente já teve a oportunidade de conversar sobre esse tema outra vez. E é ótimo a gente sempre relembrar, porque nós somos muito bons nesse tema. Nós, seres humanos, somos experts em tormentos voluntários. E a gente vai entender por quê, tá? A questão que a gente precisa também lembrar é que não existe coincidência, né? Toda vez que a gente faz aqui a abertura com a prece, a leitura do Evangelho, é tudo, entre aspas, por acaso, ninguém combina nada. Eu não pedi o Petrônio para fazer a leitura, né? E o Petrônio abriu aleatoriamente, entre aspas, e saiu exatamente um dos tormentos voluntários prediletos da humanidade, né? Então, é a espiritualidade nos dizendo sempre, estamos aqui participando com vocês no estudo do tema do dia. Bom, para falar de tormentos voluntários, a gente precisa ter um contexto, a gente precisa contextualizar para a gente poder entender melhor o tema, tá? Então, contextualizando melhor, para falar de tormentos voluntários, vamos passar o slide, né? A gente precisa entender que nós estamos em um planeta que nós classificamos no Espiritismo, didaticamente, como um mundo de provas e expiações. Ok? Mundo de provas e expiações. Bom, vale a pena a gente recordar o significado de provas e o significado de expiações, para que possa ficar muito claro o tipo de mundo em que nós estamos habitando neste momento. Bom, o que consiste prova? O que seria uma prova? A prova, ela é aquela situação, aquela oportunidade que o espírito tem de atestar, de consolidar as suas aquisições. Para a gente entender isso, fica muito fácil se a gente fizer uma analogia com a escola. Quando a gente vai para a escola, a gente tem que fazer provas. E por que a gente tem que fazer prova? Para perseguir o aluno, porque o professor não gosta da gente. Não! A gente faz prova, por quê? Porque é a ferramenta que nós temos para atestar se a gente aprendeu aquele conteúdo. Então, na Terra, como a Terra também funciona como uma escola para os espíritos, todos nós que estamos aqui precisamos nos submeter, de vez em quando, a provas que nos atestam as qualidades espirituais que a gente, porventura, já tem adquirido. E se a gente passa nessas provas, a gente consolida, então, para nós mesmos essa aquisição. Então, por exemplo, paciência. Quantos de nós não enfrenta diariamente a prova da paciência? Não raro somos reprovados. Basta dirigir 5 horas da tarde em qualquer grande highway aqui de Atlanta. Aliás, do jeito que está hoje em dia, pode ser até pequenas ruas e avenidas, está tudo congestionado. E é uma excelente oportunidade de atestarmos uma qualidade nobre da alma que se chama paciência. São provas. Estamos passando nessas provas. Por isso que elas vêm. Na escola, a gente vai fazer prova até que a gente obtenha o resultado mínimo necessário para poder enfrentar outros desafios. Então, existem na Terra situações provacionais que vão permitir o espírito atestar se ele já conseguiu aquela virtude, aquela aquisição espiritual, moral, ou não. Para isso que servem as provas. Seria bom se ficasse só nas provas. Mas, infelizmente, estamos em um mundo onde existe também a bendita expiação. E o que seria expiação? Não é nada relacionado com curiosidade, porque hoje em dia todo mundo adora espiar a vida do outro, né?
mas é expiação com X. Não é espionagem. A expiação, no contexto deste mundo de provas e expiações, tem a ver com uma lei divina que se chama causa e efeito. Quando a gente está lá na escola, e muitos estão lá, de repente, têm a oportunidade de estudar a respeito da física, aprende que existe uma lei de Newton que se chama ação e reação, é a mesma coisa, só que aplicada ao contexto moral. Enquanto a lei de Newton diz respeito às situações materiais, a lei de causa e efeito que o Espiritismo vem nos falar diz respeito às situações morais. Mas que complicação é essa? Vamos simplificar. Porque o pessoal, na sua sabedoria popular, resume essa história muito bem. Quando os nossos antigos falavam, você colhe o que você planta, é exatamente a expressão da lei de causa e efeito. Então, tudo aquilo que a gente planta, nós colhemos. Significa que tudo aquilo que nós causamos gera um efeito que vai nos afetar de alguma forma. Isso é expiação. A expiação é quando a gente, de alguma forma, cutuca a lei de causa e efeito. A gente faz algo que lá na frente vai refletir para nós mesmos como uma colheita daquilo que a gente plantou. E não poderia ser diferente. Porque Deus é justo. Deus, um dos atributos de nosso Pai é a justiça. Não pode eu fazer alguma coisa e o outro pagar por isso, vamos dizer assim. É meio que aquela regra que a gente tem em casa. Quem sujou, limpa. Quem espalhou, cata. Mais ou menos desse jeito. Porque não é justo o que tira do lugar e o outro vai lá colocar. Não. Na vida, se nós tiramos algo do lugar, o nosso pai vai virar para a gente e falar, você tirou? Você arruma, você coloca no lugar. Isso é expiação. A expiação é quando a gente planta alguma coisa e lá na frente tem que colher. E por que isso acontece? Porque Deus é mau, Ele quer castigar a gente. Nossa, onde está a misericórdia de Deus? Implacável, né? Fica aí contando cada um de nossos erros para lá na frente ter que a gente ter que pagar centil por centil. Não é assim que está escrito? É assustador, né? Gente, não vamos ter essa ideia de Deus, porque expiação nunca foi e nunca vai ser castigo. A ideia de Deus é nos educar, nunca nos punir. A lei de causa e efeito, essas expiações que nós temos que enfrentar, diz respeito à nossa consciência. Nós precisamos encarar o efeito das nossas ações para que nós possamos crescer quanto espíritos, em moralidade. Não tem nada a ver com castigo, tem a ver com educação. Então, essa visão que nós temos muitas vezes de punição, quando a expiação vai lá bater nas nossas portas, e nós nos consideramos os coitados, meu Deus, por que tudo isso está acontecendo comigo? A gente deveria ter pensado quando a gente fez aquela atitude que hoje está refletindo para a gente em forma de expiação, não é verdade? Mas talvez naquela época nós não tínhamos ideia de tudo isso. Nós não tínhamos a maturidade moral para compreender aquilo. E nós erramos, muitas vezes, por ignorância. Então, não é a intenção de Deus trazer agora esse efeito para nós, pura e simplesmente para nos castigar. Não. Agora nós temos, talvez, condições de encarar aquela situação e entender perfeitamente o que estava acontecendo. Para quê? Para não repetir no futuro. Isso é expiação. Prova e expiação, gente, incomoda. Ninguém gosta de estar sendo provado e ninguém gosta de receber expiação. Mas está dentro do contexto da lei de evolução passarmos por essa situação.
Não com sentido de punição, como a gente está querendo deixar bem claro, mas no sentido de educação espiritual. Está claro para todo mundo? Não fiz confusão na cabeça de vocês, não? Provas e expiações, dá para diferenciar um do outro? Pois é, esse é o nosso mundo, então. Um mundo de provas e expiações. Mas a gente está falando aí, prova, expiação, mundo de provas e expiações, e a gente falou até agora, ó, já tem 15 minutos que eu estou falando, e os tormentos voluntários? O que os tormentos voluntários têm a ver com tudo isso? E aí muitos de vocês estão fazendo essa pergunta com essa carinha, não é? Porque a gente está indo para um lugar e vocês estão esperando eu falar sobre tormentos voluntários. Mas tem tudo a ver. E como gordinho só sabe dar exemplo de comida, eu vou dar um exemplo para a gente tentar entender melhor essa questão de que é tormento voluntário. Porque a ideia é muito simples, gente. É muito fácil. Minha esposa cozinha muito bem, dá para ver, né? E eu digo que ela cozinha muito bem porque ela tem um controle de qualidade muito bom em casa. Eu atesto a qualidade de todos os produtos antes, né? Exato, o controle de qualidade é fundamental. Por isso, ela sempre está, né, afiada na produção dos conteúdos alimentícios. Bom, ela costuma fazer um docinho. Eu não sei o nome desse docinho. Eu sei comer. E eu sei que é gostoso. Acho que alguns chamam de beijinho, leitinho. É um docinho, ok? Se a gente poder comparar, para a gente entender, esse docinho é a expiação que cada um de nós precisa comer na Terra. Todos nós temos um docinho para ter que comer, que são o fruto do que a gente plantou lá atrás. É esse docinho. A gente precisa comer ele é nosso. Tá? Mas e o tormento voluntário? O tormento voluntário, gente, é aquele cravinho que a Rúbia coloca em cima do docinho. Isso é o tormento voluntário. Por quê? Para que serve aquele cravinho? Para nada. Ele só serve para você ter que tirar ele de lá. Você não vai comer aquele negócio. Não é verdade? Não é gostoso. Se você comer aquilo ali, aquele trem vai arder sua boca, espetar sua boca. Ele não serve para nada. Só serve para você ter o trabalho de tirar. Completamente dispensável. Então imagina, gente, na vida nós temos esse docinho enorme, cheio de expiação que a gente tem que comer. A gente ainda vai colocar um cravinho em cima dele? E é exatamente o que a gente faz. Isso são tormentos voluntários. Coisas completamente dispensáveis, que aumentam o nosso sofrimento, aumentam a nossa capacidade de tempo ali, consomem o nosso tempo em vão e tornam-se as expiações ainda mais complicadas, né, da gente poder enfrentar. Então, é isso. Se vocês entenderam isso, acabou. Não precisa nem da gente falar mais nada. Tormento voluntário é o cravinho. E todos nós colocamos cravinhos nos nossos docinhos aqui na Terra. Por isso que é um mundo de provas e expiações. Tá? Mas, já que a gente está aqui, vamos pegar as palavras do Fénelon e tentar entender ela um pouco mais. Ok? Então, Fénelon, em 1860, nos diz assim: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque a felicidade sem mescla não se encontra na Terra. Pô, Fernando, já tinha que começar desse jeito, né? Porque uma pergunta que eu faço aqui, e que eu sei a resposta de todo mundo é: quem quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Salvo os casos patológicos que precisa de um tratamento e um acompanhamento, a grande maioria das pessoas na Terra querem ser felizes. Mas o que é essa felicidade? Onde encontrar essa felicidade?
O que será que os Espíritos nos dizem a respeito da felicidade sobre a Terra? Vamos ver? Bom, a notícia não é muito boa. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título é A Felicidade Não É Desse Mundo. Poxa, além de ter que comer o docinho, a gente ainda tem que escutar tudo isso? Bom, já que a gente está aqui, não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades que se queixam amargamente da situação em que se encontram. Então, a Terra não é o lugar definitivo para a nossa felicidade. E aquilo que muitos de nós consideram felicidade, o Espírito está dando um balde de água fria na gente. Porque quantos de nós acredita que a felicidade se encontra na riqueza, no poder, na juventude, na beleza e por aí vai? E o Espírito diz, mesmo aqueles que reúnem todas essas qualidades, muitas vezes queixam-se amargamente da vida que têm. E o que não falta é exemplo, né, gente? O que não falta é exemplo. A gente vê muito bem pessoas que têm condição de ter uma vida, né, que aos nossos olhos poderia ser muito boa, e estão aí nos remédios controlados, nas depressões profundas, na drogadição, nos vícios de toda ordem, porque a vida está ruim. Não é intrigante? Então, por que será que a gente continua correndo atrás dessas quimeras? Não são elas que vão nos trazer felicidade. Ok. Essa altura do campeonato eu vejo vocês todos assim. Mas por quê? Por quê? Por quê, meu Deus? Bom, vamos voltar à escala dos mundos e à escala dos espíritos? Lembra que a gente falou que nós estamos em um mundo de provas e expiações? O Espiritismo ensina para a gente que os mundos são classificados, né, didaticamente, para que a gente possa entender, de acordo com o patamar evolutivo que eles estão e o patamar evolutivo dos espíritos que lá habitam. Então, existe uma tabelinha muito didática, bonitinha, que a gente pode estudar, né? E tem os estudos aqui da casa, o curso, a gente, né? O livro dos espíritos, o livro dos médiuns, a gente vai detalhando tudo isso. E graças a Deus nós já passamos de mundo primitivo, lá, onde são as primeiras encarnações, os espíritos ainda na humanidade, ali como bebezinhos, né? Espíritos humanos ainda, né? Naquele princípio de simplicidade e ignorância que caracteriza os mundos primitivos. A gente já está um pouquinho melhor. A gente está na escala em que nós somos mundos de provas e expiações, ali no segundo degrau. Mas qual tipo de espírito vive nesse mundo? Vamos ver? Bom, sexta classe, espíritos perturbadores. Sétima classe, espíritos neutros. Oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Nona classe, espíritos levianos. 10ª classe, espíritos impuros. Não precisa dizer qual classe você está. Mas muitos de nós está em uma dessas classes. Por que nós estamos neste mundo? Um mundo de provas e expiações? É claro que não é toda a população. Existem os espíritos missionários, espíritos superiores, que por misericórdia e amor, vem cá nos auxiliar no processo. Não estou falando de você.
Eu estou falando para nós. Né? A gente que ainda aqui é espírito perturbador, impuro, leviano e por aí vai. A gente está aí flutuando nessas classes. E como é que a gente quer ser feliz num meio desse, gente? Não dá para ser feliz vivendo num meio de espírito perturbador, pseudo-sábio, leviano, impuro. Não dá. É por isso. A gente ainda precisa crescer. A gente precisa evoluir em moralidade. Para que, junto, o mundo também possa passar por um patamar mais elevado. Mundos regeneradores, onde temos lá espíritos prudentes e sábios, e espíritos benevolentes. Olha que maravilha, nós vamos chegar lá, mas ainda não é a Terra. E eu nem vou ler o resto para a gente não desanimar muito. Mas é esse o nosso contexto. E aí, eu quero pedir, calma, calma, não criamos pânico. Está tudo sob controle nas leis de Deus. Vamos continuar lendo o que Fenelon diz na mensagem. Porque ele não está lá só para dar sapatada na gente, não. Né? Espírito superior, ele tem outros propósitos. Educar, nos consolar e por aí vai. Bom, continuando a mensagem, ele nos diz: entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele quem? O homem, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeita às mesmas vicissitudes, isso é, nos gozos materiais, em vez de procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis. Então eu já vejo em vocês até assim um olhar de esperança. É possível ser feliz na Terra? Claro que é, gente. Não a felicidade completa, porque não dá para ser feliz completamente no patamar que a gente está. Mas a gente pode gozar de certa, relativa felicidade, porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele não quer massacrar a gente, Ele nos ama. Então a gente vai ter momentos de felicidade sim, mas vai ter os momentos das provas, e os momentos da expiação, e os tormentinhos voluntários que a gente coloca. Né? Lá na pergunta de número 921 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta muito interessante que Kardec faz, que é: concebe-se que o homem será feliz na Terra, quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, poderá seguir aí alguma felicidade relativa? E os Espíritos nos respondem: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Pela prática da lei de Deus, há muitos males que pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então os Espíritos estão falando para a gente que o quê? A felicidade na Terra é possível em um certo grau. Graças a Deus. E olha, está na sua mão. Depende de você. Depende de cada um de nós. Apenas buscar essa felicidade, plantar essa felicidade, para colher essa felicidade. O grande problema é que a gente se ilude. O grande problema é que muitas vezes a gente não está prestando atenção aonde está verdadeiramente a nossa felicidade. Bom, tem um trecho da resposta à questão de número 933 do Livro dos Espíritos que esclarece a gente ainda mais. Frequentemente, o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas deste mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar os seus pensamentos para o infinito, que é o seu destino, mesquinhas e pueris lhes parecerão as vicissitudes humanas, como o são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que fazia sua felicidade suprema.
Então é a nossa infelicidade, é a nossa infantilidade que muitas vezes nos torna infelizes aqui na Terra. Porque ele está fazendo essa comparação com uma criança que está ali com um brinquedinho. A Lívia tem o bababá. O bababá é uma ovelhinha de pelúcia que ela, desde pequena, carrega para todo lado. E se esse bababá sumir, é a infelicidade completa. É o fim do mundo. A gente é igual a ela. A gente se apega aos nossos bababás. Não há, e quando esse bababá nos é tirado, a gente perde de alguma forma, a gente se sente extremamente infeliz e chora. O bababá não pode nem tomar banho. Entende? A gente se apega às coisas pueris, coisas passageiras, coisas que nós, como espírito imortais, filhos de Deus, vamos olhar para trás e dizer, meu Deus, essa picanha, essa feijoada vai ficar aí. Coisas pequenas. O que são? Propriedade, títulos, profissão, minha beleza, minha juventude. Gente, todo mundo vai ficar velho, só não fica velho quem não morre antes. E hoje em dia a gente vê as pessoas buscando aí essa juventude eterna, como se envelhecer fosse pecado. Qual o problema de ser gordinho? Estou brincando. A gente tem que buscar um corpo saudável. Mas o problema é a escravidão de viver como se aquele corpo nunca fosse perecer. E quantos não se colocam em dietas malucas, em excessos de toda ordem, porque quer ter o corpo perfeito? Que corpo perfeito aqui na Terra? Vai ficar tudo aqui, gente. Come com moderação, mas come, seja feliz. Entende? A gente às vezes se apega a coisas que não têm importância. Bom, pergunta 922. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Qual seria essa cota de felicidade para todos nós? E os espíritos respondem. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Gente, essa resposta é muito valiosa. O que é felicidade na Terra, gente? Os espíritos estão nos dando essa resposta e não podia ser mais claro. Quer ser feliz? Você só precisa de 3 coisas. 3, olha só. A felicidade na Terra, você só precisa de 3 coisas. Fé no futuro. Gente, como é importante a gente ter a fé no futuro. Isso nos traz esperança, isso nos faz continuar caminhando em busca desse horizonte. Isso é o melhor preventivo para o mal que assola a atualidade, que se chama depressão. Esperança, fé no futuro. A outra coisinha que a gente precisa é paz de consciência. Ninguém consegue ser feliz violando as leis divinas. E onde estão escritas as leis divinas? Segundo os espíritos, na nossa consciência. Então, se a gente está em paz com nossa consciência, nós estamos felizes. Mas a terceira coisa que é intrigante os espíritos nos dizerem é que, sob a perspectiva material, a posse do necessário. Porque os espíritos não são hipócritas. Eles sabem que nós estamos em uma condição de encarnados. E nós temos demandas materiais que precisam ser supridas. É muito difícil você ser feliz passando fome. Na perspectiva do corpo, é muito difícil ser feliz morando debaixo da ponte, de forma indigna. Nós não podemos ser hipócritas nesse sentido.
apesar de essas situações se constituírem expiações necessárias, ainda na terra. Mas sobre a perspectiva da felicidade que a gente quer colocar, do ponto de vista material, a posse do necessário. Será que a gente precisa daquele monte de sapato? Daquele monte de coisa que tem lá na garagem, que o nosso carro nem cabe lá? O problema é quando a gente confunde o necessário com o supérfluo. E a gente é bom nisso também. Bom, muitos podem estar se questionando aí. Bom, já que os Espíritos falaram que a posse do necessário é importante para a gente ser feliz na Terra, então, será que dinheiro traz felicidade? É o que a gente está dizendo. Não podemos ser hipócritas. Sim, a posse do necessário é importante. Existem até diversas pesquisas que a ciência humana na Terra tem feito, e elas são surpreendentes, porque elas falam o seguinte: olha, até determinado patamar, o dinheiro acrescenta felicidade na sua vida. Mas passou desse patamar, não te acrescenta mais felicidade de forma significativa. E olha que esse patamar não é tão longe quanto a gente imagina que seja, não. Esse corte aí que a gente fala, no dia que eu ganhar isso, então eu vou ser feliz, não está tão longe assim, não. É alcançável, vamos dizer assim. Você não tem que ser bilionário, milionário, não. Você pode ser um trabalhador comum. Ok? A própria ciência da Terra já está chegando a essa conclusão. O dinheiro em excesso não vai te trazer uma cota maior de felicidade, não. Ela te traz até o momento em que você supre a necessidade do necessário. Além disso, é ilusão. Você não vai ser feliz quando comprar o iate, quando comprar a ilha particular. Pelo contrário, vão se tornar cravinhos no seu docinho. Porque você vai lá comprar a ilha, aí agora você não sabe como é que faz, vai ter que ter um caseiro lá, vai ter que levar as coisas para lá de barco, porque não tem estrada, e vira um tormento. Tormento voluntário. O ser humano é bom nisso. Bom, Fenelon continua para falar para a gente que, em vez de procurar a paz do coração, a única felicidade real deste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que agitará e perturbará. E que coisa singular! O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está na sua mão evitar. E aí, o puxão de orelha. Depende de nós. A gente já tem uma cota de infelicidade, nós vamos colocar mais nela. Nós vamos acrescentar mais infelicidade naquela cota que a gente precisa dar conta dela, que são as nossas expiações. Está na nossa mão. A gente se perturba. A gente faz as escolhas. Por que a gente faz isso? Tem uma frase muito legal que Einstein, atribuída a ele, diz que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. A gente continua colocando um cravinho no docinho e quer que ele fique bom. Não é por aí. Vamos falar da vida real? A gente come porcaria o tempo todo. A gente troca o dia pela noite. E a gente quer ser saudável? A gente sabe que aqueles negócios fazem mal e a gente manda para dentro. A gente não obedece mais os ciclos da natureza. Dorme 4 horas por noite. E está querendo ter um corpo saudável? Não tem suplemento que você tome para resolver isso. A gente quer saciar nossos desejos sexuais e trata as pessoas como mercadoria. Hoje em dia tem aplicativo lá que você fica assim, igual na Amazon, escolhendo o que você quer. E aí depois a gente vem falar de solidão e falta de afeto? Eu estou mercantilizando as pessoas. Eu estou tratando elas como mercadorias para satisfazer única e exclusivamente uma necessidade de prazer que eu tenho. Cadê o afeto? Depois eu reclamo que não tenho afeto. Objetos não vão suprir a sua
necessidade de afeto? Pessoas, sim. Como nós estamos objetificando as pessoas se tornam objetos, e objetos não nos trazem afeto. Faz sentido? A gente faz passeata, protesto pedindo paz, né? É muito comum. Mas a gente continua financiando o crime, glamorizando ali o uso de entorpecente, porque só gente cabeça que usa, não sei o quê. E você está financiando o crime, e depois vem pedir paz? A gente fica indignado com esses acidentes de trânsito causados por motoristas embriagados, não é? Mas toda festinha nossa, a gente está lá com um copinho na mão. Dentro de casa, nós estamos ensinando as nossas crianças a tomarem o álcool. E que não é possível ser feliz sem ele. Depois a gente reclama dos acidentes de trânsito causados por motoristas embriagados. Uma pergunta difícil. Quem são os nossos ídolos? Onde nós temos empregado a nossa atenção e o nosso dinheiro? O que pregam os nossos influencers? Palavra da moda, né? Da moda hoje em dia. Quem que nós estamos seguindo nas nossas redes sociais? Porque cada clique que eu dou, cada assistida que eu dou ali, eu estou financiando aquilo. Eu estou dando dinheiro para aquilo. Será que eu estou empregando meu tempo e meu dinheiro no lugar certo? Nos influencers corretos? Eu quero um mundo melhor, mas eu estou financiando a futilidade? Que tipo de artista que eu suporto? O que nos oferece uma arte que eleva os nossos espíritos, os nossos corações, a nossa mente? Ou aqueles artistas que aguçam os nossos instintos mais inferiores e nos tornam como animais, em comportamentos esdrúxulos e questionáveis? Se nós estamos colocando o nosso dinheiro ali, nós somos responsáveis. Nós estamos comprando o ticket dele, nós estamos comprando o disco dele, estamos financiando o processo. A gente é responsável. Tormento voluntário. E aí eu quero lembrar que insanidade é continuar a fazer sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Enquanto eu estiver investindo em tudo isso, que resultado eu posso esperar? Estou querendo um mundo feliz, investindo em um mundo primitivo? É para a gente pensar, porque é responsabilidade de cada um de nós, todos nós, nas nossas escolhas. Acontece, gente, que tem um influencer que há muito tempo já criou uma rede e que ainda hoje ele vem pedir o seu like, pedir que você o siga, tá? Essa rede que ele criou chama YouTube, porque é você que escolhe. E esse influencer é esse cara aí, ó. Já tem 2000 anos que ele está chamando a gente. E pedindo para a gente seguir ele. Dá o joinha no que ele falou, no que ele deixou para a gente. Nesse cara aí a gente devia investir, sabe? Nossa atenção, fazer os nossos subscriptions, não é? Bom, Fénelon continua a sua mensagem. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que contenta-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui e que não procura parecer mais do que é? Rede social hoje faz isso demais, né? Todo mundo quer ser o que não é. Por isso que é todo mundo infeliz. Porque você acha que o outro é feliz. E ele não é. É só um teatro. Ninguém come aquele camarão e aquela lagosta todo dia. Ninguém está naquela paisagem tirando foto lá. Se você vê a fila que tem lá para tirar, você acha que você está num lugar lindo, só você lá, mas não, tem uma fila lá esperando para tirar o ponto instagramável. Desculpa, eu nem sei isso. Eu estou ficando velho, eu não sei esses negócios mais não. Ponto instagramável. Sei lá. Isso para tirar foto, gente. Isso é coisa da molecada, eu não sei. Já passei da época. Bom, esse é sempre rico,
Porque se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos que ele. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio à tempestade da vida? A gente está passando por momentos de transição planetária, mano. O mundo está maluco. Está agitado. A entranha da sociedade se agita. Isso já estava predito. Estudando a Gênese de Kardec, a gente vê. Os momentos são chegados. E nós não estamos falando aqui de fim do mundo, de catástrofe. Não. São as entranhas da sociedade que se agitam e a gente vê o mundo se agitando. E não seria a calma, nesses momentos de tempestade, uma felicidade? É o que propõe para nós, Fenelon. E para isso, está lá a nossa influência. Porque Jesus a todo momento nos diz: portanto, não vos preocupei com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. E a gente está sempre ansioso. A gente está sempre ansioso com amanhã, e amanhã, e amanhã. Hoje a gente já tem demais no nosso prato. Vamos resolver o que tem para hoje? É o pão nosso de cada dia. Não é o da semana, não. Nem do mês. Nem do resto da vida. É de cada dia. Ele fala para a gente: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Ai, meu Deus, eu espero que sim, porque a comida ainda é um tormento. A roupa até tudo bem, a gente veste qualquer trapinho. Vale para todos nós, gente. Todos nós temos os nossos calcanhares de Aquiles. Marta, Marta, andas ansiosas e te afliges por muitas razões, mas uma coisa só importa. E Maria escolheu a melhor parte. Será que a gente não dá para a gente escolher a melhor parte igual a Maria? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Porque vês o cisco no olho do vosso irmão e não percebes a trave no seu próprio olho? Então Jesus está o tempo todo mostrando para a gente quanto peso inútil a gente carrega nas costas, gente. É uma verdadeira mochila de pedra que cada um de nós coloca e que não precisava. O triste de tudo isso é que não precisava. E a gente vai acumulando essas coisas inúteis que a gente vai carregando. Quais são essas coisas inúteis? Até agora eu não entendi. Então vamos exemplificar, para ficar bem claro. Ciúme. Para que serve o ciúme, gente? É um inferno que você carrega, que atormenta tudo dentro de você, ao seu redor, e que não precisava. Outro tormento, inveja. Que pedra pesada para aquele que carrega. Nunca está satisfeito, porque está sempre olhando para o do outro. Outro tormento, rancor. O rancor é engraçado, né? Que é como a vingança, que é aquele veneno que você toma esperando que o outro morre. Não existe imagem melhor para isso. O rancor é a vingança. É o mal que você toma esperando que o outro morra. Você vai morrer primeiro, não preocupa não. Fobias. Quantas fobias a gente carrega aí dentro de nós? Medos. O ser humano é profundamente medroso, né? Nós temos essa sensação de insegurança, porque a gente quer sempre estar no controle da situação, gente. E isso é um tormento. E aí eu lembro de uma coisa muito legal que a gente aprende no Espiritismo, que é assim: você perdeu o controle? Você tirou a mão aí do volante da vida? Que bom. Porque agora tem mãos que não vão errar conduzindo esse volante. Então a melhor coisa do mundo é quando você resolve deixar para quem sabe dirigir a vida comandar esse processo. Porque enquanto a gente está brigando com ele no volante, o pai está falando assim: eu quero ir para cá. Filho, vem para cá. E não, eu quero ir para cá. A gente está brigando. E normalmente o caminho que a gente escolhe é o abismo.
Então, no dia que a gente perde o controle e solta o volante, que bom, está nas mãos de quem vai nos levar para o porto seguro. Então, a gente não tem controle das coisas. Tem medo para quê? Está tudo sob controle. Deus não erra. E tantas outras mazelas morais que estão dentro de nós. Por isso, o convite que a gente tem para fazer é: vamos parar de olhar para fora? Vamos parar de olhar para o outro? A gente precisa aprender a olhar para dentro de nós. É o que o Espiritismo fala o tempo todo. Conhece-te a ti mesmo. A gente precisa fazer esse movimento. Enquanto a gente está olhando para fora, a gente deixa de entender como nós podemos resolver os problemas que só nós podemos resolver, e ninguém mais. A gente precisa simplificar a vida. A gente complica muito as coisas. Simples é o contrário de complicado. Então a gente precisa simplificar. Ninguém lembra daquele prato sofisticado que você fez, aquela decoração maravilhosa e complicada que você fez. Ninguém vai lembrar daquilo, mas vai lembrar daquela reunião em que vocês estavam juntos e da alegria que vocês desfrutaram daquele momento entre pessoas queridas. Simples. Não precisava da decoração, não precisava do prato sofisticado, do talher de prata, nada disso. Tanto que você nem lembra. Ninguém lembra o que comeu na ceia do passado, lá do Natal de 2000 e não sei quanto. Mas lembra quem estava lá. Vamos simplificar a vida? Porque as coisas que nos trazem felicidade são simples. Simples. Se está complicada a vida, simplifica. A gente precisa aprender a valorizar o que tem, né? E não se importar com o que não tem. Porque não raro a gente está ali, eu não tenho isso, eu não vou ser feliz porque eu não tenho isso, e esquece todas as bênçãos que a gente já tem. Isso é um tormento. A gente deixa de reconhecer o que nós já temos para ficar focado só naquilo que a gente não tem. E é infeliz por isso. A gente precisa aprender a ver o lado bom de todas as coisas. Porque tudo na vida tem um lado bom, porque Deus é bom. Então, sem essa de copo meio vazio, o copo pode estar sempre meio cheio. A gente precisa, lembrar que a gente, segundo Madre Teresa, precisa dar ao mundo o melhor de cada um de nós. Mas talvez isso não seja o bastante. Mas dê o melhor de si assim mesmo. Veja que você, no final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Quantas coisas nós fazemos para provar para os outros alguma coisa? E você não tem que provar nada para ninguém. Você só tem que provar para você mesmo, porque é entre você e Deus, mais ninguém. Uma coisa muito libertadora. Se quiserem, esqueçam tudo que a gente falou até agora, mas lembrem só disso. Você não é o que as pessoas pensam ou falam de você. Você não é melhor porque as pessoas te elogiam. Você não é pior porque as pessoas te criticam. Você é o que é. E não o que as pessoas dizem ou pensam. Muitos sofrem por isso. Porque querem que os outros pensem algo que você não é. Gente, o que a pessoa pensa é problema dela. Você é o que é. Emmanuel tem uma frase mais ou menos sapatada, igual ele gosta de dar na gente, que é assim. Mais ou menos, tá? Ele fala bonito, não fala igual eu, não. Mas a ideia é essa. Você se decepcionou com alguém? Bem feito. Ele não fala assim não, tá, gente? Mas é assim, o sentido é esse. Bem feito. A culpa é sua. Você colocou essa pessoa num patamar de evolução que ela não está. A culpa é sua. Ela é o que é.
Você que esperava. Não esperava isso de fulano. Pois é, culpa sua. Você se iludiu. E só se desilude quem se ilude. Então, se isso vale para mim, vale também para os outros. Não é o que as pessoas pensam, quantas pessoas sofrem, né? O que vão pensar de mim? Não interessa. O que interessa é o que você é. Não interessa o que falam de você, o que pensam de você. O que interessa é a pessoa que você é, o ser humano que você é. Um ser imortal, filho de Deus, criado para se aperfeiçoar e atingir completamente a felicidade de acordo com os seus esforços. Então, a nossa ideia aqui hoje é nos despertar para que nós pisemos um pouco o pé no freio dos tormentos voluntários que são completamente dispensáveis em nossas vidas. A gente já tem sofrimento bastante. Para que a gente vai colocar mais? Fica a reflexão para todos nós e uma mensagem de Joana de Ângeles, do livro Atitudes Renovadas. Bem-aventurado, disse Jesus, os puros e os simples de coração. A simplicidade é a etapa evolutiva que se deve alcançar, treinando-se renúncia e abnegação. A felicidade na terra, independente do que se tem, mas se constitui de tudo aquilo que se cultiva interiormente em amor e simplicidade. Então, esses são os nossos verdadeiros tesouros, né? Espero que não tenha assustado muitos de vocês aí com essa ideia, mas que a gente possa lutar contra os nossos tormentos voluntários, né? Para que a gente tenha um pouquinho de felicidade e paz, né? É mesmo? Então tá assustado. É mais um tormento voluntário, né, dona Adé? Vamos colocar mais um sustinho aí para ser mais um tormento. Obrigado a todos, gente. Vamos fazer a nossa prece. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos irmãos da espiritualidade amiga. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui hoje nessa casa, em que podemos escutar as palavras de nosso Mestre Jesus, de seus mensageiros, nossos espíritos amigos, que nos lembram constantemente o caminho que devemos seguir, rumo à felicidade que tanto desejamos, Pai. Ajuda-nos a esvaziar as nossas mochilas de pedras que carregamos de forma inconsequente. Ajuda-nos a cada dia nos livrar daquilo que não nos é positivo, que não nos acrescenta em nada. Ajude-nos a focar naquilo que é essencial, Senhor, que é a paz de coração, a paz de consciência, o dever cumprido. Abençoe cada um de nossos bons propósitos, os nossos esforços diários no campo do trabalho, da elevação espiritual, cumprindo sempre, claro, com as responsabilidades do plano material em que estamos mergulhados, mas sem esquecer que somos espíritos imortais, filhos do Senhor, com o dever de crescer e evoluir em busca da felicidade. Abençoe cada um de nós nesses passos, Pai, e que assim seja.